Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E hoje eu estou tendo o prazer, gente, de trazer um assunto muito bacana. Estou trazendo uma fonoaudióloga que vai conversar com você, que gosta de estar aquela coceirinha no ouvido, né? Aquele clips que você abre e fica ali coçando, é bacana, né? Daqui a pouquinho você vai ver que não é bacana, porque você vai ver os resultados negativos que isso pode trazer para você. Aquele fonezinho do ouvido, pancada, né? Som bacana, é péssimo. Isso tudinho, porque está no ar o programa Neto Alto. Eu volto já. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de trazer uma profissional extremamente gabaritada para tratar de alguns assuntos que você realmente precisa saber. Estou falando da fonoaudióloga Lauralice Marques, que veio aqui bater um papo com você. Eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda, a sua disponibilidade de vir conversar com o povo de Alagoas. E já perguntando quem é Lauralice Marques, seja bem-vinda. Oi, Neto, boa tarde. Eu sou Lauralice, fonoaudióloga, sou pernambucana. Vim para cá em 2002, definitivamente, né? Comecei a trabalhar aqui na Uncisal desde 2000, mas em 2002 eu vim definitivamente. Sou mãe de 3 filhos, já sou avó. Coisa bacana. Casada, Mauro, meu marido. É isso, essa sou eu. Que coisa bacana. E aí, como é que despertou na sua vida, né, ser uma fonoaudióloga? Daqui a pouco a gente vai passar para vocês as especificações, os ramos da fonoaudiologia, né? Fonoaudiologia, isso. Então, assim, onde é que nasceu na sua vida, né, esse campo profissional? Então, isso na década de 90, eu buscando alguma coisa que me atraísse. Eu gostava muito da área de saúde, mas eu não queria fazer a medicina, né? Eu queria algo que me encantasse. Na época, a fonoaudiologia estava começando. A fonoaudiologia ela começou mais ou menos na década de 80, início da década de 80. Então, 90, 94, 95, mais ou menos, quando eu iniciei no curso, era uma ciência ainda que estava iniciando. E, graças a Deus, hoje ela é uma ciência reconhecida. A fonoaudiologia ela estuda a comunicação humana. Então, a gente trabalha na prevenção, diagnóstico e tratamento dos distúrbios da comunicação. Então, foi uma área que me encantou. É uma área muito ampla, é uma área extensa, que vai desde a audiologia, a área da voz, da fala, linguagem. Então, é uma área realmente muito abrangente e que poucas pessoas conhecem profundamente a fonoaudiologia, né? E se eu puder aqui falar um pouquinho sobre a minha profissão... Como você traz para a gente, né, essa ramificação, e a que você mais assim, focou foi audiologia,
que é exatamente as questões do ouvido, né, que você fala às vezes com seu filho, ele vem falar 10 vezes mais alto. Rapaz, calma, fala embaixo que eu estou aqui pertinho. E aí no programa de hoje a gente vai dirimir, porque isso acontece, né? Mas aí eu pergunto, vamos lá. Essa juventude aí, já falando, né, das questões da audiologia, né, a turma jovem hoje, né, começa já indo para o colégio com fone de ouvido. E muitas vezes o pai está dirigindo e está ouvindo o que está no fone. Imagine a criança que está com fone no ouvido, né? Isso aí já é um começo para sérios problemas que possam acontecer futuramente? Então, hoje em dia, os fones de ouvido, os celulares, né, eles têm um limite que vai em torno de 80 a 85 decibéis. A partir de 85 decibéis, que a intensidade é o volume, né, do aparelho, já pode provocar perda auditiva. A gente já considera 85 decibéis uma intensidade elevada, que é danosa ao ouvido. Então, se você fica com um aparelho auditivo, ou aparelho celular, com o fone de ouvido, na potência máxima do aparelho, e por um tempo muito prolongado, você provavelmente terá perda auditiva. Hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde estima que 10% dos jovens poderão ter perda auditiva por volta dos 5 anos, né, de exposição com o fone de ouvido. Então, é uma perda irreversível. Depois que você perde a audição, quando você perde a audição por exposição ao ruído, é uma perda irreversível. Que coisa, então, cara. Hoje em dia, cerca de 10% desses jovens, né, provavelmente terão perda auditiva irreversível. Que coisa. E aí, no caso, o papai e a mamãe que nesse momento está nos assistindo, o que é que a gente pode indicar para eles para que ele não venha a ter esse problema? Porque o padre Darcy sempre dizia, educar dói, então você tem que dar limites. Isso. Né? E assim, e aí, aproveitando que você veio aqui para abrilhantar esse nosso bate-papo, onde é que o papai e a mamãe têm que interferir para dar o limite necessário e coibir, né, esses acima de 80 decibéis? Então, são duas coisas, né? Tentar reduzir a intensidade do aparelho. Então, eu recomendo normalmente que você use na metade da capacidade do seu aparelho. Então, quanto mais baixinho você ouvir, mais tempo você pode se expor. E tentar também reduzir o tempo de exposição. Porque a perda, ela é uma quanto mais forte, mais alto você coloca o aparelho, menos tempo você pode passar. Então, por isso que eu recomendo que você use na capacidade média do celular. Então, se você utilizar nessa capacidade, você não vai ter perda auditiva, porque não vai atingir uma intensidade que é danosa à audição, né? Que causa danos à audição. Então, se você utilizar na capacidade média, você pode... Agora, infelizmente, normalmente os jovens, todo mundo, né, que usa fone de ouvido, até em academia, nos ônibus, no transporte público, normalmente coloca na intensidade mais forte. Até porque, por exemplo, no ônibus mesmo, tem um barulho do ônibus. Então, você quer, na academia, tem um ruído, né, um barulho externo. Não, e a música da academia, Isso. parece que ele já bota ali para você não usar fone de ouvido. Aí você quer aumentar para ouvir. Aquela disputa. Né? Exatamente. E aí você acaba utilizando na capacidade mais forte, né, do seu celular. E aí, normalmente, isso, se você utilizar por muito tempo, se você se expõe por um tempo prolongado, você vai ter perda auditiva. Que coisa. Existe algum fone que seja específico? Claro, né, 80 decibéis ele vai para qualquer fone. Mas existe geralmente uns que tem uma almofada, que deixa mais distante. Alguma orientação que a gente possa passar para o pessoal de casa, doutora? Então, existem estudos que sugerem que você use o headset, né? Que é aquele fone o grande, né? Que tem aquela almofada que fica escorando. Porque quando você usa o intra, aquele fonezinho que você coloca dentro do ouvido, você fica mais perto do tímpano. E mais perto do tímpano, a intensidade chega mais forte lá no ouvido, lá dentro da cóclea. Então, o melhor seria aquele fone que você usa fora, né? Porém, alguns outros estudos, em contrapartida, dizem que normalmente as pessoas que usam esse fone maior acabam aumentando mais
o volume para poder compensar. Entendi. Entendeu? Então ele bota acima de 80 para alcançar o que o outro já fazia com menos. E o que acontece também é o seguinte, que hoje em dia os fones, por conta dessa... Com a modernidade, né? Então, ele tem alguns recursos que cancelam o ruído externo, ou seja, você acaba sendo mais forte ainda a intensidade, assim, passam de 85 decibéis, que é a capacidade do celular, mas o próprio fone amplifica esse som, ou seja, chega mais forte ainda no seu ouvido. Que coisa. Pessoal, isso que nós estamos conversando aqui independe, não é só o jovem não, viu? Você também que tem acima de 50 como eu, vai caminhar na praia, bota o somzinho baixo, né? Procura criar uma situação de conforto, né? E não de disputa. Seria isso? Não, exatamente. Como eu falei, a gente acaba, quando está correndo na praia, na academia, enfim, em alguns lugares a gente acaba tentando compensar o som colocando mais forte. Isso não é interessante. Então, a gente tem que tentar diminuir ou então não usar mesmo, né? Tentar correr na praia, curtir o mar, curtir a natureza, sem trazer problema. Quanto menos a gente se expor, quanto menos a gente colocar o fone de ouvido, mais, no caso, é melhor para a nossa audição, né? Doutora, TV. Tem gente que só consegue assistir uma TV com o volume lá em 40, 45, que você chega no elevador, já está vendo até o que o vizinho está ouvindo. Isso também afeta essas questões inerentes ao auditivo? Na verdade, isso pode ser um sinal de perda auditiva. Muitas vezes, a perda auditiva, principalmente para idosos, assim, pessoas acima de 60 anos, e pessoas que estão expostas a ruído, normalmente a perda ela é progressiva e ela começa a acontecer, a gente não percebe. Muitas vezes a nossa família percebe e a gente não. Porque a gente começa a aumentar o volume da TV, a gente começa a aumentar o volume do rádio, a gente começa a aumentar o volume do fone, as pessoas começam a falar, você está ouvindo som muito alto, muito forte. Eu? De jeito nenhum. Cara, então, isso são alguns sinais, né? Alguns sintomas. A gente começa a falar com as pessoas, a gente não começa a não compreender direito o que as pessoas estão falando, você pede para a pessoa ficar... Como é? Para a pessoa repetir, perfeito, né? O quê? Perfeito. Então, isso são alguns sinais. O zumbido também é um sinal de perda auditiva, aquele apitinho no ouvido que a gente escuta de vez em quando. E até quando deita, né? Fica Exatamente. deitado, é que você escuta. Geralmente, né, pessoal de casa, não sei se alguém já passou por isso, quando você deita, que tá aquele silêncio, aí você fica aquele zumbidozinho, né? Porque, principalmente num ambiente silencioso, a gente tende a escutar, a perceber mais o zumbido. Então, se a gente está no silêncio, na hora de dormir, e começa a escutar um zumbidinho, a gente começa a perceber que está aumentando o volume da TV. As pessoas começam a falar para a gente, olha, você está escutando as coisas muito altas. A gente começa a não compreender o que as pessoas estão falando, isso são sinais de perda auditiva. Desconforto, a gente está num lugar com som muito forte, a gente começa a sentir um desconforto, uma sensação dolorosa, isso pode também ser sinal de perda auditiva. Impossível, né, recebê-lo aqui e não tratar de um assunto que é fundamental e também começa pelo ouvido, que são as questões inerentes à labirintite. Às vezes você está aqui, vai tudo rodando. E não sabe que muitas vezes você pega um cotonete, que não ia nem falar isso agora, ia falar no segundo bloco, né? Mas eu vou provocar a labirintite e o cotonete a gente fala no segundo bloco. Aí você pega o cotonete e enfia o bichinho até aqui, entra quase todo e fica lá, né? E às vezes você não sabe o mal que está fazendo. Isso. O labirinto, né? Que é exatamente o órgão que danifica, né? Que faz com que você passe mal, né? Com essas questões da labirintite. Isso é outra coisa que a gente tem que tratar com muita seriedade aqui para o pessoal de casa, não é isso, doutora? Então, labirintite é uma das doenças mais conhecidas, porém não tão frequentes do labirinto, né? O distúrbio vestibular, que a gente costuma chamar, é uma doença muito frequente e de inúmeras causas. Muitas vezes é uma doença provocada nos órgãos, né? O que é mais comum hoje em dia é a VPPB. É um nome complicado, mas é o que a gente chama de tontura dos cristais. São os cristalzinhos que a gente tem lá dentro do ouvido, que eles se deslocam, vão para um lugar que não é o certo, não é o seu, e aí provoca essas tonturas. Essas são as mais comuns, que são tratáveis, né? São tratadas.
Mas existem outras que podem ser causadas muitas vezes por estresse, pressão alta, glicose, que não são especificamente problemas do ouvido. Porque o ouvido é um órgão responsável tanto pela audição como pelo equilíbrio. Então, muitas vezes, a labirintite, né, que é o termo mais popular, mais conhecido, é causada por alterações realmente do ouvido. Coisa boa. Tá vendo o café da Algás ali? Vamos tomar um cafezinho? Pessoal, lembrando você que gasta quase R$1.000, né, todo mês. Ah, meu Deus, o orçamento não está dando. Então, uma dica do programa Neto Alto, coloca um kit GNV e, claro, use os produtos da Algás, o gás GNV, no qual você vai ter até 45% de economicidade. Gente, tudo agora está muito mais moderno, inclusive esse kit GNV. Então, com a Algás, você faz muito mais, gastando, claro, muito menos, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, ó, cotonetezinho, a caneta, que às vezes você fica viajando no tempo. A gente vai tratar já já. Eu volto já já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Voltamos com o programa Neto Alto e hoje tendo o prazer de tratar de um assunto muito bom. Um assunto, claro, gente, do seu dia a dia, né, não tenho dúvida. E, claro, e do meu também. E quantas coisas eu já fiz, né? Principalmente, como eu falei no preâmbulo do programa, aquele cotonetezinho. Você tem que saber que a própria natureza nossa, né, a cera do ouvido, existe o banho, na qual você pode também, né, usar a água com sabãozinho, claro. Mas eu vou escutar aqui a nossa profissional que está aqui ao lado. O que acabamos de ver é algo que... você falou, quando chegou, doutor, aqui, a questão do cotonete, né? Que eu digo que todo dentista diz que usar palito é tragédia. Né? O cotonete é o palito do odontólogo? Assim, é algo que vocês não recomendam de jeito nenhum? Não, de jeito nenhum. Porque, assim, a cera, ela é proteção para o nosso ouvido. Então, quando a gente pega o cotonete, na verdade, o cotonete vai servir como se fosse um pilão. Ele vai empurrar a cera lá para dentro e vai formar o que a gente chama de rolha de cera. Vai tampar o ouvido com a cera. E a gente vai provocar até uma perda auditiva, obviamente, temporária, mas a gente provoca... Então, algumas vezes as pessoas chegam no otorrino, no médico, doutor, não estou escutando bem, não sei. Aí o médico só faz a limpeza, retira a rolha de cera e a pessoa volta a ouvir, porque, na verdade, ele estava com o ouvido tampado de cera. Que coisa, por conta do uso do cotonete. Além de, muitas vezes, ele pode, com o cotonete, que as pessoas, como você falou, não só o cotonete, né? Às vezes, tampa de caneta, bilírio, chave de carro, caneta, fica lá mexendo e aí provoca um arranhãozinho, uma fissurazinha, que isso pode infeccionar e aí provocar um problema muito maior. Então, o ideal é não usar nem cotonete, muito menos esses outros objetos. E para limpar, você pode usar o dedinho mindinho. Você pega uma gazezinha, uma toalhinha, depois do banho, e limpa com o dedo até onde o dedo alcançar, porque é só para higienizar a parte externa, essa parte de fora. Não usa, pode jogar todos os cotonetes fora. Não, e o que eu acho interessante, doutora, é que tem gente que pega, às vezes, um palito de picolé, né? Aí chega na ponta do palito do picolé e bota aqui cheio de algodão. E às vezes o algodão nem entra no buraco do ouvido. E já aconteceu, gente, só para vocês terem uma ideia, e ela conversando na hora do café comigo, as precauções que vocês precisam ter em relação ao que se coloca no ouvido, ela disse que já atendeu uma pessoa que quando tirou, ficou o algodão fora do alcance, sem poder
É uma situação que acontece muito, né, doutora? É isso? Sim. O famoso cotonete caseiro. Exatamente. As pessoas pegam um palito de dente, enrolam com algodão e vai mexer e o algodão fica. Caramba! E aí? E já teve casos também, por exemplo, da pessoa colocar até o próprio cotonete. Veja que absurdo. A pessoa coloca o cotonete, está escovando, aquela coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Coloca o cotonete, vai escovar os dentes, esquece e já bateu com a mão no ouvido e perfurou o tímpano por conta disso. São vários casos, sem contar com objetos, né? Corpo estranho que você coloca, né? Criança principalmente, palito de feijão, caroço de feijão, arroz, massa de modelar. Às vezes, as pessoas têm a otite, que é aquela inflamação de ouvido, e às vezes fica escorrendo pus no ouvido, né? Uma secreçãozinha do ouvido. E a pessoa coloca lá o cotonete. E tem adulto que esquece... O cotonete não, perdão, o algodão. Sim. E tem gente que esquece o algodão dentro do ouvido. Já chegou paciente para mim com um mau cheiro. Quando a gente vai ver o algodão que ele esqueceu dentro do ouvido. Que coisa, que então são inúmeros casos. Pessoal, eu acho que o programa de hoje traz para vocês uma reflexão muito importante, né? Um órgão, uma ferramenta na nossa vida que sem ela a gente não consegue a comunicação, né? Você fica sem sentido, né, de viver. E a doutora, estou tendo o prazer de trazer hoje a fonoaudióloga, a doutora Laura, que traz todo esse beabá, né, nesse bate-papo bem caseiro, aquela coisa, forma bem bacana de passar para vocês. Outra coisa interessante que eu gostaria de tratar, e isso é mais para o seu filho, a sua filha, né, que vai para a piscina, aí joga aquele negócio lá no fundo da piscina, né, eita, vamos ver quem vai buscar. E aí começa, seja lá na praia também, acontece muito isso, né? E aí vai descendo, aí o tímpanozinho vai começando, né? Doutora, eu queria que a senhora passasse esse tema, uma coisa assim, onde é que o papai e a mamãe podem ter cuidado ali com a criança, de dizer, epa, escutei no programa Neto Alto a doutora Laura falar que isso não pode. Eu queria que você passasse, esse é um assunto também muito bacana, né? Porque eu já tive filho, né? Hoje estão todos criados, mas eu tinha essas brincadeiras com amigos, seja lá na piscina. Eita, vamos buscar lá no fundo, né? Quem vai pegar? E aí? Isso aí pode ser uma brincadeira que pode custar muito caro, né? Então, mergulhar até o fundo da piscina, se a piscina realmente for muito funda, isso pode causar realmente um rompimento da membrana tipânica por conta do trauma, da pressão. Caramba. Então, o mergulho ele tem que ser feito com muito cuidado, com orientação, né? O mergulho profissional. Então, exatamente para que não haja esse problema que a gente chama de barotrauma, né? Que é esse trauma provocado pela pressão. Então, a gente tem que ir com cuidado. Então, a criança ela não pode mergulhar até muito fundo, dependendo, obviamente, da profundidade da piscina. Então, o ideal é aquele mergulho, sobe, né? E, óbvio, se a criança tiver com algum tipo de perfuração tipânica, que é quando a criança está com otite, às vezes o tímpano ele perfura e sai aquela secreçãozinha, aquele pus, aí ela não pode mergulhar de jeito nenhum. Porque se ela mergulhar, se tiver com a perfuração, se ela mergulhar, a água entra lá dentro do ouvido e pode provocar uma infecção maior. Coisa. Caramba. Doutora, já que a senhora passou, né, várias situações, o cotonete, a caneta, né, aquelas coisinhas que você vai mexer no ouvido e fica lá. Claro, e tratando da criança, que é importante aqui no programa, quando é que o papai e a mamãe está na hora urgente de levar para uma fono para que ela possa dar uma olhadinha nesse menino, né? Porque às vezes a gente fica alimentando a vida, né? E os problemas vão aumentando, né? Eu digo assim, pare de cavar e vá numa fonoaudióloga, de preferência aqui a nossa convidada, a doutora Laura Marques, né? Daqui a pouco a gente vai passar o telefone, Instagram, né? Você vai estar todo documentado assim, a nível de informação. Quando é que a família, né? Eu vou trazer pai e mãe, né? Está na hora de levar numa fono, para que possa começar a ver algo diferente no filho, no caso? Então, tratando especificamente da audiologia, então a criança, durante o desenvolvimento, a audição é muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, o primeiro momento que a criança faz a avaliação, hoje em dia é obrigatória, é lei, hoje em dia não, desde 2010, lei no Brasil,
aqui em Maceió desde 2006. O teste da orelhinha. Então, a criança precisa fazer o teste da orelhinha para identificar algum tipo de perda auditiva já lá no nascimento. Mas se durante o desenvolvimento da criança, a criança começa a ter um atraso no desenvolvimento de linguagem, então, com 2, 3 anos, que não está falando algumas coisas, algumas palavrinhas que já deveria estar falando, alguns fonemas, né? Algumas letrinhas, o R, o L. O pai chama a criança não olha, a criança vai mal na escola, a criança fica mais isolada, não tem muitos amiguinhos. O ideal, já procura logo um fonoaudiólogo, e o fonoaudiólogo vai analisar, vai indicar, né, uma avaliação auditiva, que é a audiometria, que é o teste que a gente faz normalmente, para ver se essa criança tem ou não algum tipo de perda auditiva. Coisa boa, muito boa a sua dica. Então, perfeito. E aí às vezes pode não ser uma perda auditiva, pode ser algum atraso específico de linguagem, que aí a outra área da fonoaudiologia, a parte da linguagem, vai tratar. Que coisa bacana. Gente, estamos praticamente daqui a pouco encerrando o nosso programa, aqui tendo o prazer de receber, né, a doutora Laura Marques, fonoaudióloga de primeira linha, né? Estamos agora com o mês que vem, época junina. Claro que eu tenho que perguntar também, né? Aqueles fogos que você, papai, compra, que parece uma Coca-Cola, o tamanho da bomba, né? E tua criança lá dormindo, você não sabe o mal que você está fazendo para a bichinha, ou então para o seu vizinho. A gente precisa também aprender a pensar no próximo. O que dizer? Mês de São João. Gente, eu não estou querendo deixar que vocês deixem de vender fogos, não, tá? Aqui o assunto é áudio. Não queremos que você perca, né? Deixe de ouvir. O que dizer? Mês de junho, mês das festas juninas, na hora dos fogos. Bota o quê? Um cotonete? Tem algum produto que se coloca? Qual é a dica da doutora Laura? Então, a dica é se afastar da fonte, né? Então, se você vai soltar algum rojão, alguma bomba, você tem que estar longe. Porque esses fogos, eles atingem 120 decibéis. Caramba. Ou mais. Você vê, a gente estava falando de 80, não foi? Isso. Então, é uma intensidade que pode provocar uma perda instantânea. Você perde a audição na hora e é também irreversível. Então, você precisa estar longe desses fogos, nessa fonte, da fonte sonora. Então, soltar o ideal, por exemplo, para crianças pequenas, é aqueles fogos que não fazem barulho. Hoje em dia já tem, até porque hoje em dia tem a questão das pessoas, dos autistas, dos animais. Os animais, o mundo é pet, né? Hoje, exatamente. Né? O ideal são fogos que não são muito barulhentos. O ideal seria esse tipo de fogos, que são mais bonitos. Não, eu acho que você pode transformar as festas juninas numa beleza diferente, né? Da época da gente. Exato. Né? Eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso espaço, dizer que é um prazer muito grande recebê-la. Você vai ter a missão nesse ano ainda de voltar aqui porque a gente possa trazer também outras informações para o pessoal de casa, dizer a todos que fazem lá, né, a sua equipe, que estendo o abraço de todos nós que fazemos aqui o nosso programa e faça dessa cadeira sempre a sua verdadeira tribuna. Eu que agradeço o convite. É sempre muito importante a gente conversar aqui, um assunto de importância de saúde pública, né? Então, sempre que precisar, é só convidar. Eu ficarei muito feliz. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Sebrae. Se você está desmotivado, sua empresa não está indo bem, capital de giro, olha, está horrível, Neto, calma. Amanhã, dá um pulinho lá no Sebrae e procura um consultor do Sebrae. Passa para ele toda a diversidade da sua empresa e certamente ele vai dizer, passar o caminho, a receita, para que você volte a colocar a sua empresa na cabeceira da pista e decole, faça você sorrir novamente, porque o Sebrae é a ferramenta necessária do empreendedor alagoano, tá bom? Lembrando também, Neto, eu estou gastando muito de combustível. Existe uma empresa que está à sua disposição com um produto de primeira qualidade, que é Algás. Tem até 45% de economicidade na sua família. Ah, Neto, eu estou gastando R$1.000 por mês. Você vai gastar apenas 550, os 450 você vai levar para sua família. Coloca um kit GNV e usa os produtos da Algás, tá bom? Pessoal, com Algás você faz muito mais gastando muito menos, tá legal? E se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, @programa Neto Alto, como também, doutora Laura, maior portal de comunicação, nosso programa está lá,
@portal Cada Minuto, ou então vem com seu amigo Neto Alto, @neto_alto, fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação. Na direção cinematográfica, meu amigo Maciel Rufino, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu! Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas.